Olá, turma do CDA, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Bora começar o dia e vamos ver o que a espiritualidade traz para a gente no dia de hoje. Nós estamos com Vladimir e Carmen na mesa, então sim, temos mensagem cigana. Respirem fundo aí, façam a escolha de vocês aí de forma consciente, né? É Vladimir ou é Carmen que vai trazer a mensagem de vocês? Pensem aí com carinho, porque eu já vou afastar o grupo da Dona Carmen aqui e vou ver o que Vladimir quer trazer para vocês no dia de hoje. Bom, tem muita coisa aqui, então vamos devagarzinho, né? Não se distraia. Onde é que está o seu foco nesse momento, hein? Que você está distraindo aí. Ao mesmo tempo, está pedindo para você ser paciente, ir atrás dos seus sonhos, valorizar os seus dons e seguir o fluxo. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais que tem. Depois a gente tira as outras ali. Vamos tentar entender primeiro essa primeira parte do recado aqui. Se você se conectou com o primeiro montinho, que é o do Vladimir, né? A energia dele já chega trazendo muito direcionamento espiritual, mas também um chamado de atenção. Porque muitas vezes a espiritualidade tenta nos conduzir para algo maior e às vezes a gente acaba se perdendo em distrações, né? Em medos, em dúvidas ou até na pressa de querer que tudo aconteça no tempo da nossa ansiedade. E as cartas que vieram aqui falam exatamente sobre isso. Tirar as distrações, ter paciência, seguir os sonhos, fortalecer os dons de vocês e aprender a fluir com a vida. Então, essa é uma leitura muito profunda sobre o quê? Seu propósito, sobre espiritualidade, sobre maturidade de caminho. Eliminar as distrações aqui, gente, é uma mensagem bem clara, né? Tem algo importante querendo nascer na sua vida aí, mas talvez a sua energia esteja sendo puxada para muitos lados ao mesmo tempo. Renata, mas o que pode ser essas distrações aí, assim, em termos práticos, né? Pessoas que drenam a sua energia, excesso, às vezes, de redes sociais, preocupações que não levam a lugar nenhum, mas que, infelizmente, a gente, às vezes, preocupa, né? A gente foca naquilo ali, coisas que estão além da nossa capacidade, mas que a gente continua preocupando ali. Ambientes que bagunçam a sua vibração, ou até, gente, pensamentos repetitivos aí de quê? De medo, sempre. E Vladimir mostra uma coisa interessante. Às vezes o problema nem é falta de oportunidade, é falta de foco energético. Quando a energia está muito espalhada, nada floresce com força. Então essa carta é quase como se seus guias falassem, olha, escolhe nesse momento aquilo que realmente importa na sua vida. Porque tem algo no seu caminho que precisa de concentração, de presença e até mesmo de disciplina espiritual, tá? Depois vocês vieram com tenha paciência. Essa carta conversa muito com a anterior. E muita gente que escolheu esse montinho do Vladimir, e às vezes ficou na dúvida o tempo todo, eu vou no Vladimir, eu vou na Carmen e acabou escolhendo por ele? Pois é. Você tá talvez num momento de ansiedade, de expectativa ou até frustração com o tempo que as coisas estão levando para chegar na sua vida. Talvez você pense assim, mas eu já estou tentando, Renata. Por que isso então ainda não aconteceu? E Vladimir mostra algo muito espiritual aqui. Existem sonhos que não amadurecem com pressa, no tempo da pressa. Eles vêm no tempo da preparação da alma, porque às vezes a vida não está dizendo não. Ela só está dizendo para vocês ainda não. Qual que é a diferença? O não é definitivo. O ainda não vai acontecer, só que ainda não é a hora, tá? Então esse ainda não serve para fortalecer você, para desenvolver os seus dons, para amadurecer a sua visão em relação a determinada coisa, a preparar a sua estrutura emocional. Então paciência aqui não é passividade, é realmente uma energia de maturação espiritual, tá? Ir atrás dos seus sonhos, né? Fala porque depois dessas duas cartas aqui é como se abrisse um portal para vocês. Tem um sonho dentro de você que ainda não foi realizado e que também não foi colocado aí por acaso, não. Então pode ser algo ligado à espiritualidade, à cura, à comunicação, a ajudar pessoas, ligado à arte ou qualquer projeto que seja muito pessoal, muito seu aí. E talvez muita gente ao seu redor não leve muito a sério isso que você está querendo realizar. Mas espiritualmente falando, os seus sonhos
também são mensagens da sua alma. Só que tem um detalhe, você precisa dar passos reais aí, porque o universo até abre portas, gente, mas quem tem a função de atravessar essas portas são vocês. Então, Vladimir pergunta nesse momento, você está realmente indo atrás do seu sonho ou só está pensando nele? Porque ir atrás implica em dar passos, em abrir a porta e cruzar a porta, tá? Aqui, sobre fortalecer os dons de vocês, essa carta é muito espiritual mesmo, porque ela fala diretamente sobre dons naturais. Muita gente que veio até esse montinho tem uma sensibilidade energética, tem mediunidade, tem uma intuição muito forte, ou tem capacidade de aconselhar pessoas, tem essa percepção espiritual, tem muita criatividade, até artística, tá? Mas tem uma coisa aqui, os dons, segundo Vladimir, são como músculos. Se você não usa, eles enfraquecem, eles atrofiam. Então a espiritualidade está dizendo a você, olha, você precisa estudar, praticar, desenvolver. Isso pode ser estudar a espiritualidade, desenvolver a sua intuição, praticar um tarô ou oráculos, trabalhar a sua energia, que pode ser com um reiki, por exemplo, ou aplicar um passe, né? Ou escrever, ou criar algo qualquer com os seus talentos, porque tem um potencial muito grande aqui em muitos de vocês que ainda pode crescer muito mais, tá? Fluir com a vida aqui é uma carta que traz equilíbrio, porque não adianta também a gente correr demais ou resistir demais. Tem um momento em que você precisa confiar nesse fluxo da vida. Fluir aqui significa parar de controlar tudo, aceitar as mudanças, confiar que algumas portas fecham para abrir outras melhores, né? E Ciclano Vladimir mostra que quando você tira as distrações, tem paciência, fortalece os dons e caminha para os seus sonhos ali, a vida começa a fluir de uma maneira quase mágica. Você pode ter certeza que as pessoas certas começam a surgir na sua vida e os caminhos começam a alinhar, tá? Então, a mensagem espiritual que o Vladimir deixa para vocês é muito forte. Tem algo muito bonito querendo nascer na sua vida, mas para isso acontecer, 3 coisas precisam acontecer dentro de você primeiro. Foco, a paciência e você confiar no seu próprio potencial. Você não veio aqui para viver uma vida pequena. Tem um talento aí, tem um sonho, tem um propósito que ainda vai crescer muito. E talvez esse vídeo esteja aparecendo para você exatamente nesse momento em que a sua alma precisa se lembrar disso, né? Você precisa escolher seguir os seus dons aí para a coisa continuar fluindo, tá? Bom, vamos então para o baralho cigano, vamos ver a continuação aqui. Agora vocês vieram com Jiriri, que é a carta do cigano, né? A casa, seu tranca-ruas, que é a carta da chave, coração, carta dos caboclos, que é peixes, e Ogum, trazendo caminhos. Tá, vamos lá então. As cartas que vieram aqui falam muito de abertura de caminhos espirituais, prosperidade, direcionamento de vida. E eu vou começar pela chave aqui, ó, tá? Essa é uma das cartas fortes aqui do baralho cigano. Ela fala de soluções chegando para vocês, libertação, portas que se abrem, entendimento espiritual. E espiritualmente isso mostra que uma resposta que você está procurando, talvez aí há bastante tempo, começa a chegar na sua vida. Muita gente que escolheu esse montinho pode ter passado por momentos de dúvidas, de bloqueios, sensação de caminho fechado ou até confusão espiritual. Mas a chave mostra que algo começa a destravar agora, tá? E isso pode ser como, Renata? Uma oportunidade que vai surgir no seu caminho, que pode ser no seu caminho profissional, amoroso, né? O que for. Uma decisão importante, um encontro, ou até um despertar espiritual para muitos de vocês aí. É como se a espiritualidade estivesse colocando a chave na sua mão e dizendo, vai, essa chave abre a porta, mas lembra, quem gira a chave é você. É aquela história da porta lá. A porta pode estar aberta, mas se você não resolver cruzar, não vai funcionar. Você não vai atravessar a porta, né? Bom, e aí vocês vieram com peixes também, que é uma carta muito ligada à prosperidade, ao fluxo mesmo, né? E à abundância. Mas aqui ela veio com uma vibração espiritual muito interessante, porque aqui ela tá ligada à carta de caboclos, né? Então aqui existe uma energia muito forte de linhas espirituais trabalhando na sua vida.
Caboclos representam força da natureza, sabedoria espiritual, direção, proteção, prosperidade. Isso pode indicar duas coisas para quem escolheu esse montinho. Uma proteção espiritual muito ativa e abertura para a prosperidade material, tá? Mas também tem um chamado aqui para respeitar a espiritualidade e ouvir os sinais. Às vezes os caboclos trabalham muito na vida da pessoa através do quê? Intuição, sonho, encontros, caminhos que aparecem por acaso, mas nem tanto, né? Na verdade, nada é por acaso, a gente sabe disso, né? Carta do coração aqui mostra que algo precisa ser vivido com autenticidade. Pode estar ligado a amor? Claro que sim, né? Um coração, relações, reconciliação ou até paixão por um determinado propósito. Porque nem sempre o coração fala só de relacionamento. Às vezes ele está falando daquilo que faz a sua alma vibrar, propósito. E o cigano Vladimir mostra aqui que tem algo na sua vida que precisa ser escolhido com o coração e não com o medo, na vibração do medo. Muita gente aqui pode estar vivendo um dilema entre razão e sentimento, segurança e sonho, rotina e propósito, sabe? Uma coisa ou outra. E essa carta fala com você, calma, o seu coração já sabe o caminho. E por falar em caminho, carta de Ogum, caminhos. É uma carta poderosa e quando aparece a energia de Ogum, a gente está falando o quê? Exatamente de abertura de caminhos, coragem, proteção espiritual e quebra de obstáculos. Ogum é o orixá que corta demandas, que abre estradas. Então, se você sentia que tinha algo travado na sua vida, essa carta mostra que tem movimento espiritual acontecendo. Mas Ogum também traz uma mensagem muito direta. Caminhos se abrem para quem tem coragem de caminhar. Então, talvez você esteja num momento de decisões importantes. Ah, Renata, eu preciso mudar algo na minha vida. Eu tenho que iniciar um projeto, dar o primeiro passo. Eu tenho que sair de uma situação que está agarrada, parada. Ou eu tenho que seguir um chamado espiritual e estou protelando. Ogum abre o caminho, mas pede atitude de vocês aqui, tá? Alguma coisa precisa ser feita. Então, isso mostra que a espiritualidade cigana está também muito presente aqui nesse montinho. Essa carta fala de sabedoria espiritual, de liberdade, tá? E de caminhos guiados pela espiritualidade mesmo. E aqui muitos de vocês têm uma conexão natural com a espiritualidade cigana, não tem? Leitura de cartas, sensibilidade energética, caminhos espirituais. Às vezes você até ainda não desenvolveu isso totalmente, mas você sabe que tem uma afinidade espiritual com isso, às vezes evita, né? Por medo da reação das pessoas, ou tem medo mesmo de onde isso vai estar, né? Mas é uma carta que fala de muita proteção no caminho de vida aí. Mesmo quando você acha que tá sozinho, pode ter certeza, tem forças espirituais caminhando junto com você. Carta da casa mostra segurança, estrutura, base, proteção. Então eu vejo uma melhoria na vida familiar, uma estabilidade emocional, uma construção de algo sólido, prosperidade mesmo, gente, chegando, tá? Com mais estabilidade. E também fala muito de sensação de pertencimento. É como se nesse momento da sua vida, você estivesse construindo um caminho que no futuro vai trazer muito mais paz e segurança para a sua vida. Então, a mensagem espiritual que fica dessa leitura aqui é muito assim. Vocês estão tendo proteção espiritual, fato. Tem abertura de caminhos, tem crescimento acontecendo. Mas 3 atitudes vão fazer toda a diferença agora. Confiar na espiritualidade, seguir aquilo que o seu coração sente, ter coragem de caminhar quando as portas se abrirem. Porque, afinal de contas, a chave apareceu, né? Então, Ogum abriu caminhos. A espiritualidade cigana está mostrando que você não está sozinho nessa jornada de jeito nenhum, né? E vamos continuar aqui, porque tinha vindo também, ó, baralho tarô, né? 5 de espadas, 6 de paus, rainha de paus, 6 de ouros e 7 de ouros. Bom, vamos finalizar aqui então entendendo essa história aqui. Tá, vocês vieram com 7 de ouros. Essa carta pra mim sempre ela traz muito uma ideia de colheita, tá vendo? As moedas estão todas na árvore, seguidas de cachos de uva, e a mulher tá colhendo. Então tem uma energia de colheita aqui. Eu vejo que vocês esperaram muito tempo, porque a gente fala de tempo de espera e de amadurecimento. Então aqui mostra que muita gente que escolheu esse montinho já plantou alguma coisa na vida. Um projeto, um sonho, um relacionamento, um caminho espiritual, até uma mudança pessoal aí. Só que talvez você esteja naquele momento em que você olha para o que você plantou e pensa, meu Deus, será mesmo que isso vai dar resultado? E o 7 de ouros diz justamente isso. Calma,
o processo está amadurecendo, olha lá. O fruto está chegando, as moedas estão ali. Nem tudo que cresce na vida aparece rápido demais. Algumas coisas precisam mesmo de paciência, de consistência, de confiança no processo. E essa carta conversa muito, sabe com o quê? Com aquela primeira carta lá, ó, seja paciente, né? O 6 de ouros também fala com vocês que tem alguém aí que apoia um projeto seu. E essa pessoa vai chegar, tá? Você vai receber uma ajuda aí e essa pessoa pode apoiar um projeto ou pode chegar dando um apoio financeiro, uma parceria, ou é uma pessoa que vai abrir uma porta, mas essa pessoa, ou essa carta, melhor dizendo, também traz um aprendizado espiritual importante. É equilíbrio entre o dar e o receber aqui, ó, tá? Presta atenção nisso. Às vezes a gente esquece também de receber. A gente tem que estar aberto para receber e não ter orgulho, não. A espiritualidade mostra que prosperidade também envolve a gente receber. A Rainha de Paus, que está aqui, fala de força interior, de liderança, de criatividade, de confiança. Muita gente que escolheu esse montinho tem uma energia muito natural aí de inspirar outras pessoas. Como, Renata? Às vezes através da fala, ou da espiritualidade, da arte, simplesmente da presença, de viver, da maneira como vive a vida, ou de ouvir aquilo que você tem para falar. Rainha de Paus também mostra alguém que brilha naturalmente. Pode ser que você, com o passar do tempo, aprendeu a confiar no seu próprio poder. Ou então você está começando a chegar lá, você está começando a falar, opa, eu tenho mais força do que eu imaginava, né? O 6 de Paus, cadê o 6 de Paus? Tá aqui. 6 de Paus é uma carta de vitória e de reconhecimento, tá? Depois de todo o processo que apareceu nas cartas anteriores, tem uma tendência de algo dar certo na sua vida. O que, Renata? Se é um projeto que você está fazendo, é um projeto que começa a crescer, né? Se é uma questão profissional, você vai ter um reconhecimento. Se é algo que você criou, é um projeto, é um livro, é um curso, é um baralho, alguma coisa, você vai ter um reconhecimento de público. Ou até mesmo um momento de superação pessoal. Porque essa carta mostra que as pessoas começam a perceber aí o seu valor aqui em volta, ó, tá? Mas ele pede é uma carta que pede humildade também e consciência espiritual, porque a verdadeira vitória não é só ganhar, né, gente? A gente sabe, a gente tem que crescer, mas sem perder a essência da gente. O 5 de espadas fala de alguns conflitos, algumas disputas, pessoas que vão, sei lá, às vezes agir com vocês com certa deslealdade, mas não é coisa muito grave, não. Mas, claro, pode indicar o quê? Se você botou a cara para bater, criou alguma coisa, tá esperando um resultado, gera inveja, gera competição. Pessoas que não gostam de ver seu crescimento, como tem, né? Lembra de proteger o umbigo. Ou situações em que alguém vai tentar criar um conflito com você. Por isso essa carta aparece como um alerta de sabedoria na sua vida. Nem toda batalha vale a pena ser lutada. Às vezes a verdadeira vitória é justamente você não aceitar entrar em provocações, manter a sua energia elevada, seguir o seu caminho, sem perder tempo com esses conflitos. Porque quando você começa a crescer, inevitavelmente a gente atrai olhares diferentes aí e aquela energia do olho gordo, né? Então, se a gente olhar essa leitura desde o início, a mensagem fica muito clara. Tem um caminho de crescimento acontecendo na sua vida, mas esse caminho pede algumas atitudes. Paciência com o processo, confiar nos seus dons, coragem para seguir seus sonhos, sabedoria para não entrar em conflitos, né? A gente viu que tem portas se abrindo, e tá pedindo para você continuar seguindo, porque aquilo que você tá construindo ainda pode crescer muito mais, tá? Você acha que isso fluiu para você? Deixa lá nos comentários, né? Eu confio no meu caminho. E pronto, deixa as portas se abrirem na sua vida, tá? Não esquece de curtir o vídeo e vamos agora para quem se conectou com energia de Carmen. Vamos lá. Vamos lá, dona Carmen, vamos ver. Bom, deixa eu começar aqui. Peraí, cadê meu baralho? Tá aqui. Nós vamos fazer o mesmo esquema. Vamos deixar esse aqui do lado e vamos começar. Viver a vida na sua totalidade, encarar as sombras, tomar a liderança, aceitar os desapontamentos com leveza,
Ai, é tão difícil, né? Reavaliar as prioridades. E qual que é a última? Rir dos seus demônios. Ah, Jesus. Ai, ai. Aceitar desapontamento e rir da gente mesmo, dos problemas. Oh, como é difícil, né, gente? É muito bonitinho ver isso no baralho, mas a gente sabe que a ideia é mais complicada, né? Bom, se você se conectou com a energia de Carmen, de Dona Carmen, eu espero que essa leitura comece a fazer sentido para você já agora, tá? Respira fundo, conecta com a energia dela e presta atenção. Essas primeiras cartas que vieram trazem uma mensagem muito profunda sobre autoconhecimento, libertação emocional e coragem para você viver a vida com mais verdade. O rir dos demônios ali, né, gente? Logicamente que isso aqui é no sentido simbólico, é meio que encarar aquilo que existe dentro da gente sem medo. Porque todos nós, sem exceção, todo mundo que chegou aqui, tem insegurança, tem medo, tem trauma, tem pensamento negativo, tem padrões de autossabotagem. Mas essa carta traz uma visão muito interessante. Ela diz que em vez da gente lutar e bater de frente contra isso, com tanta dureza, às vezes a gente precisa olhar para esses demônios com mais consciência e até mesmo com leveza. Porque quando a gente aprende a olhar para as nossas sombras sem medo, elas perdem o poder sobre a gente. E Carmen aqui traz isso. Uma energia muito forte de libertação emocional para você aí, tá? Reavaliar suas prioridades é uma carta que fala que talvez você esteja num momento de vida em que você precisa reorganizar aquilo que realmente importa, aquilo que tem valor. Pode ser que você esteja gastando muita energia em coisas que ou não te trazem felicidade, ou não trazem crescimento, ou não trazem mais sentido para quem você está se tornando. E aí a espiritualidade pergunta algo muito profundo aqui para você. O que realmente merece a sua energia hoje? Aonde está o seu foco? Porque quando as prioridades mudam, a vida inteira da gente começa a se organizar. Às vezes isso envolve mudar hábitos, mudar relações, mudar caminhos profissionais ou até mudar a forma como a gente se trata. Aceitar as coisas com leveza, né, os desapontamentos, as decepções aí com maturidade, fala que aquilo que todos nós vivemos em algum momento da vida, né, gente? Decepções. Uma relação que não deu certo, uma amizade que mudou do nada, uma oportunidade que não aconteceu e a gente apostou todas as fichas ali, um plano que não se concretizou. Mas essa carta também traz uma mensagem muito especial. Nem toda decepção é castigo. Às vezes é só um redirecionamento da vida. Tem caminhos que se fecham porque não fazem mais parte da evolução da gente. Não é castigo, não é punição, não. E aceitar isso com maturidade é um sinal enorme de crescimento, né, espiritual aí. Tomar a liderança, aqui eu vejo a energia mudando um pouco. Depois que a gente olha para as sombras da gente, revê as prioridades, essa carta fala de assumir o controle da própria vida. Talvez você já tenha passado muito tempo esperando decisões de outras pessoas, esperando a aprovação de alguém, esperando o momento perfeito. Mas Carmen mostra algo muito claro aqui. Chegou a hora de você assumir o protagonismo da sua própria história. E o que isso envolve? Tomar decisões importantes, iniciar algo novo, se posicionar mais, ou até parar de viver a vida que os outros esperem que você viva. Então, encara as suas sombras. Tem um chamado muito forte aqui para autoconhecimento profundo. Sombra não é algo ruim, pensa nisso. O que ela representa? Partes da personalidade da gente que em algum momento foram reprimidas, ou emoções que não foram resolvidas, ou aspectos nossos que ainda precisam de cura. E a espiritualidade mostra que quando você começa a olhar para isso com consciência, acontece uma grande transformação interna. Porque o verdadeiro poder espiritual nasce quando a gente se conhece por inteiro. E a gente se aceita. E a gente ri. E a gente pensa, peraí, eu vou levar isso com mais leveza. Eu não nasci para ser perfeito, não. E eu aceito esse meu lado sombra. E eu vou trabalhar esse meu lado sombra. E eu vou fazer um processo de cura. Viver a vida plenamente aqui traz uma grande conclusão dessa sequência toda. Então, depois de todo esse processo de autoconhecimento, de revisão de prioridades, de aceitação das experiências da vida, aí, né, com leveza, coragem para liderar o próprio caminho, o que a espiritualidade traz para vocês? Viva a sua vida plenamente, não pela metade, não com medo, não preso ao passado.
Carmen traz uma energia muito forte de liberdade e de intensidade de viver. E ela lembra vocês que não é só sobreviver. Não é pagar boleto, só trabalhar e ficar em casa no final de semana. Pelo amor de Deus, é sentir, é experimentar, é amar, é crescer, é se reinventar, tá? Então, a energia dessa leitura, da parte 2, mostra um momento muito importante de transformação interior. Tem um convite aqui para vocês olharem para dentro, para curar partes antigas da sua história, para reorganizar a sua vida e assumir quem você realmente é. Que sabe o que vai acontecer? Quando você perceber isso, a vida vai começar a ser vivida com mais verdade, com mais liberdade, mais intensidade e até mesmo mais leveza. Se você acha que isso flui aí na sua vida, já deixa aí nos comentários, Renata, eu escolho viver a minha verdade. Porque é isso que a gente precisa fazer todos os dias, né? Viver a verdade da gente. Bom, vamos lá. Vamos continuar então, que ainda temos mais aqui, ó. O San, que é a carta do jardim. O Baluaê, carta da foice. Carta das insígnias, que é a carta do envelope da carta. Montanha com Xangô. Carta dos pássaros, mas aqui é uma interpretação desse autor com corujas. E a carta do aliado, do cachorro. Bom, carta do jardim fala muito de vida social, de conexões, de ambiente ao redor aí. Essa carta mostra que o seu caminho está muito ligado às pessoas que aparecem na sua vida. Pode ser novos contatos que vão chegar, novos ambientes, círculos sociais diferentes aí, ou oportunidades que vão surgir através de novas pessoas, tá? Mas também eu vejo aqui muita exposição. Então, algumas pessoas que vieram até esse montinho de Carmen podem estar entrando num momento de maior visibilidade. Nas redes sociais, em projetos, no trabalho ou até mesmo espiritualmente falando, tá? É como se a vida estivesse abrindo um novo ambiente para você florescer. Pô, mas você tá falando de florescer, logo vem a foice, Renata, que traz energia de corte. Nem sempre esse corte é negativo. Lembra que eu falei das sombras? Na verdade, muitas vezes ele representa uma libertação necessária. Pode indicar cortar uma relação, sim, mas aquela relação que já não faz mais sentido. Ou você criar coragem e se afastar de ambientes pesados. Ou você vai abandonar hábitos que já não ajudam mais. A foice mostra decisões rápidas. Às vezes você percebe algo e diz, epa, isso não faz mais sentido para mim. E quando esse corte acontece, uma nova fase acontece na sua vida também e chega. Carta do envelope, mensagem, carta, né? Insígnias, do nome que vocês quiserem dar, fala exatamente de notícias, de comunicações, de mensagens importantes. Então pode ser uma conversa que vai chegar e vai mudar tudo na sua vida. Uma notícia inesperada, uma proposta, que mais? Um convite, ou até uma mensagem que vai trazer um esclarecimento aí. Se a gente pegar no contexto dessa tiragem, essa carta indica que informações importantes vão chegar depois desse corte da foice. Então, talvez uma coisa venha em seguida da outra. Então, algo encerra e logo depois uma nova oportunidade aparece, tá? Aí vocês vêm com montanha, Xangô. Montanha fala de desafios, obstáculos, alguns testes da vida e aquelas coisinhas difíceis ali de mover, né? Parece uma montanha ali, não tem jeito, é um obstáculo. Mas quando aparece a energia de Xangô, Xangô é justiça, é equilíbrio, é verdade. Então essa carta pode indicar que alguma situação da sua vida está sendo colocada em equilíbrio. Pode ser uma situação que estava injusta, algo que demorou para se resolver, ou um desafio que parecia impossível. Porque a montanha também ensina uma coisa importante, gente. Alguns caminhos não são fáceis, mas são aqueles que mais fortalecem a alma da gente. Pássaros aqui com as corujas falam também de conversas, de mensagens, de trocas, encontros, notícias rápidas e muito movimento na vida social de vocês, assim como o jardim. Então eu vejo muita atividade. Pode ser que... E principalmente atividade mental, tá? Então muitos de vocês podem estar com pensamentos acelerados, ou ansiedade, insônia, ou muitas decisões acontecendo ao mesmo tempo. Mas pássaros também representam uma comunicação que chega para resolver situações. Então, ou seja, aquilo que parecia obstáculo pode começar a se esclarecer através de um diálogo. Isso é bom, né? E por fim, a gente tem cachorro, gente. Cachorro é amizade verdadeira, é lealdade, é proteção. Pessoas confiáveis mesmo, né? Então, depois de tanta transformação que apareceu na tiragem, aqui mostra que, calma, tem alguém leal ao seu lado.
Ou é um amigo, ou é alguém da família, ou é um parceiro, ou até uma pessoa que vai surgir na sua vida no momento certo para te dar esse apoio. Mas aqui também eu vejo proteção espiritual através de pessoas certas. Às vezes, gente, a espiritualidade ajuda você colocando alguém no seu caminho que você nem tá imaginando, viu? Se a gente juntar isso tudo aqui, tem um momento de mudança de ambiente, de reorganização de vida. Como eu falei, algumas coisas vão ser cortadas, algumas verdades precisam ser ditas e alguns desafios precisam ser enfrentados. Mas no meio de tudo isso, a espiritualidade mostra também coisas importantes. Tem novas conexões surgindo, tem pessoas leais caminhando ao seu lado. Tá? E ela também te lembra uma coisa importante. Às vezes a vida vai mudar de direção, não para nos perder, mas para nos levar exatamente onde a gente quer chegar. Só que ela vai fazer um outro trajeto aí até chegar naquilo que você quer de verdade, tá? E por fim, vocês vieram com um 2 de espadas, uma rainha de copas, um pajem de ouros, um 7 de paus e um rei de copas. Ok. Tem realmente um processo muito importante aqui, interessante, de decisões emocionais, de amadurecimento e de posicionamento pessoal, tá? 2 de espadas fala de um momento de indecisão ou de bloqueio emocional. Talvez você sente que precisa tomar uma decisão, mas algo dentro de você ainda está dividido. Ou você vai escolher entre 2 caminhos, ou tomar uma decisão num relacionamento, ou decidir algo importante na sua vida, pessoal ou profissional. 2 de espadas também mostra que às vezes, tentar não olhar para um problema esperando que ele desapareça sozinho não é a solução. Vocês podem observar que a mulher está com uma venda e está tentando acertar o alvo lá, né, de olhos vendados. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente tenta não olhar para o problema esperando que ele vai sumir sozinho, tá? Mas tem uma decisão aqui que precisa ser encarada com verdade interior. Você sabe o que é, então não adianta. Rainha de Copas fala de sensibilidade, de intuição, de maturidade emocional. E eu vejo que você está aprendendo a escutar o próprio coração e a própria intuição. Muitas pessoas que escolheram esse montinho podem ter uma sensibilidade muito grande. Às vezes são pessoas que sentem muitas energias, percebem ambiente, captam emoções aí das pessoas ao redor, né? Se você for uma delas, deixa aí nos comentários pra gente saber. E essa carta mostra que essa sensibilidade pode se transformar em sabedoria emocional. E aí também vocês vieram com o pajem de ouros. Eu vejo que novos começos na vida material aí, ó. Então pode ser um novo projeto, um novo aprendizado, uma oportunidade profissional ou um curso, gente, um desenvolvimento pessoal. Tenta integrar isso na sua vida aí, tá? É como se depois de todo esse processo emocional e espiritual que apareceu nas cartas, a vida começasse a trazer novas possibilidades concretas. Pajem de Ouros também fala de plantar algo que pode crescer bastante aí no futuro. 7 de Paus fala de defender o seu espaço, as suas ideias, o seu caminho. Talvez em algum momento da sua vida você precise sustentar uma decisão, defender algo que você acredita, manter firme aí um caminho que você escolheu. Nem todo mundo ao redor vai entender as suas escolhas, mas você tem força suficiente para sustentar seu próprio caminho. Esquenta a cabeça, não. E Rei de Copas, se antes tinha aparecido a Rainha de Copas, agora vem o Rei de Copas, né? Ó. Olha o casalzinho aí, trazendo equilíbrio emocional completo. O Rei de Copas representa maturidade emocional, a presença de alguém muito maduro emocionalmente na sua vida aí, tá? Que vai chegar. E tem crescimento interior. Bom, então, se a gente juntar tudo, aqui tá pedindo, né, através de Carmen, que você olhe para suas sombras, você reveja suas prioridades, corte aquilo que não faz mais sentido, continue enfrentando os desafios e confiando na sua sensibilidade, porque vai chegar numa fase de maturidade emocional, tá? As coisas vão acontecer. A vida vai começar a ficar mais alinhada com quem você realmente é. E é isso, gente. Eu espero que essa leitura tenha trazido alguma mensagem, algum insight ou alguma reflexão importante para o seu momento de vida. E se você quiser, me conta aqui nos comentários qual montinho você escolheu. O montinho do cigano Vladimir ou o montinho da cigana Carmen? E por quê? E alguma parte da leitura fez sentido para você? Conta aí pra gente, porque eu adoro ler os comentários de vocês e ver como que a espiritualidade conversa com cada pessoa de uma maneira diferente. Não esquece de curtir o vídeo e de voltar, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA!